Eu já vi em outras entrevistas você falando da importância, né, do ponto, da localização da escola de música. Mas o que que você leva em consideração na hora de escolher ponto da sua escola de música? Esse primeiro endereço da escola, eu procurei um bairro que não tivesse escola, né? E na época tinha uma casa que, por coincidência, era na rua que a minha mãe morava e que foi o lugar onde eu fui morar também, que era numa esquina. E ela, assim, era muito passagem. Então, eu achei que a casa parecia interessante, o tamanho da casa parecia interessante. Eu achei que lá, como eu estaria abrindo uma escola, não, assim, eu precisava de ter uma certa visibilidade, porque os recursos que a gente tinha de divulgação na época eram muito caros. Estar no lugar visível, que não implicasse num grande investimento de propaganda e marketing, me ajudaria bastante. E eu acredito que aquele ponto ele foi muito importante para que a escola tivesse esse crescimento acima do que eu estava esperando nos 2 primeiros anos. Surgiu na época uma oportunidade de sair de onde eu estava e ir para esse bairro nobre, Cambuí. Era uma casa bem grande, o valor do aluguel era bem razoável, mas não era num ponto tão bom assim. Mas a experiência de não estar num lugar tão visível quanto eu estava antes não foi boa. Fiquei lá, acho que 14 anos, eu acho, ou mais. Nossa, Aí eu fui para Casa ao Lar, para reduzir custo. E eu pintei essa sede, principalmente a segunda, porque na primeira eu fiquei 2 anos, de tudo quanto é cor você imaginar. Alterei banner, placa, não sei o quê, porque as pessoas chegavam lá e falavam assim, nossa, mas eu sou vizinha dessa escola, nunca vi essa escola. nossa. Da quantidade de pessoas que moravam no entorno da escola, que nunca tinham visto a escola, falavam assim, nossa, mas quanto tempo faz que estão aqui? Faz pouco tempo? Às vezes eu cheguei a falar, não, faz 10 anos. 10 anos? Como que eu nunca vi vocês? Mas foi uma época que eu tive que investir muito mais em propaganda e também no visual da escola, né, na comunicação visual da escola. Mas assim, eu cheguei a pintar a casa de vermelho, Caramba. graças a uma pessoa que tinha essa visão assim, olha, acho que não está bom aí, né? Vamos pensar em sair daí, vamos pensar num outro lugar. Daí resolvi encarar esse desafio. Eu fui para um endereço que eu fiquei muito visível. O que aconteceu? A escola voltou a crescer, Olha só da mudança do ponto. só na mudança do ponto. De forma resumida, o que seria importante na escolha ou até na troca de um ponto seria um lugar que tenha movimento, ou seja, que passe pessoas ali na frente e que a sua fachada, né, que a frente da sua escola sempre esteja ali bem. Sempre esteja bem cuidada. Eu acho que tem que ter fácil acesso, mesmo que ele não seja de rua de movimento, tem que ter fácil acesso, tanto para carro quanto para quem tem que ir de ônibus, tem que ter lugar para estacionar minimamente, né? E tem que ter, as pessoas têm que se sentir minimamente seguras, porque eu percebo que isso também é um fator que conta.